Esse aluno tascou um beijão na boca da professora de música, o que a deixou completamente irritada, e falou que ele deve respeito a ela, pois é professora dele. Ele diz que já tem 19 anos e não se aguenta mais de desejo por ela, porque ela é muito linda. Ela grita com ele, manda ele ir embora e afirma que o marido dela vai quebrar a cara dele. E nesse momento o pior acontece. De fato, o marido apareceu perguntando se estava tudo bem. A mulher afirma que sim, mas o marido percebeu que há algo de errado. A professora manda o aluno ir embora, e sabendo que fez merda, ele foi embora. A sós com a esposa, o marido a enforca e pergunta se ela está louca em desrespeitá-lo em sua própria casa. Ela fala que ele vai quebrar o instrumento dela, então ele a solta e fala que não vai quebrar o instrumento, mas vai quebrar a cara dela e dá uma varada no rosto da esposa, derrubando-a no chão. Isso deve ter doído muito, e o marido não teve pena alguma de ferir a própria esposa sem ela ter culpa alguma. O rosto dela ficou com um grande corte ensanguentado. Momentos depois, ela bateu na porta do jovem aluno e ele percebe que sua professora está ferida. Pergunta se foi o marido que bateu nela e com raiva falou que vai matá-lo. A professora o segurou, o pôs para dentro de casa e, tendo apanhado sem motivo, agora ela vai dar o motivo, com raiva do marido, e já que o jovem a queria, a professora empurrou o jovem e eles começaram a se beijar. O negócio mal começou e já foi interrompido, pois a mãe dele chegou em casa, eles ficaram desesperados e a professora se afastou. A mãe dele percebeu a bagunça na casa e perguntou o que aconteceu por ali. O jovem gaguejando tentou se explicar, mas não conseguiu. A mãe dele entra na casa, vê a mulher e pergunta quem é ela. O jovem conta que é apenas sua professora e a mãe dele ficou feliz em recebê-la. A mãe dele fala que a professora dele é uma antiga amiga de faculdade e foi cumprimentá-la. A mãe dele notou que a professora está ferida no rosto e a professora sem graça queria ir embora, mas a mulher impediu e mandou ela se sentar, pediu o filho para deixá-las a sós e perguntou se foi o marido dela que fez isso. Com o olhar, já ficou claro que sim, e a mulher relembrou que o marido dela era um homem perfeito, não entendendo como isso veio a acontecer. A professora fala que quer ir embora novamente, e a mulher fala que não, que é melhor ela ficar com eles. O jovem estava ouvindo atrás da parede e fala que a professora pode dormir no quarto dele, e a mãe dele pediu para ele mostrar o quarto para a professora. O jovem tá galudão e claro que não perderia essa oportunidade. Ele a levou, e chegando lá, a professora deixa claro para o jovem que será impossível eles ficarem juntos, pois o marido nunca os deixariam em paz, e nem a mãe dele deixaria ele partir tão jovem. O rapaz perguntou se ela tinha certeza do que estava falando, e ela, carente de um homem que a trate bem, acabou cedendo para o jovem e o beijou. O problema é que nesse momento a mãe dele foi até o quarto dele pelo lado de fora e ficou horrorizada em ver uma professora beijando seu jovem filho. Mais tarde, quando ele ia saindo do quarto, sua mãe já o esperava do lado de fora e ela fala que o jantar já está servido, mas que eles têm um convidado. A mãe dele chamou o marido da professora para o jantar e o jovem fica revoltado com isso. A mãe dele diz que enquanto ele se divertia, ela decidiu chamar o marido da professora. O jovem fala que Elliot não é homem de verdade, pois agride a própria mulher. A mãe dele fala que talvez ela merecesse os hematomas, pois está assediando um jovem menino. Elliot se vira para o jovem e manda que ele entregue a esposa de volta. O jovem ri e, debochando da cara dele, o chama de corno estúpido, perguntando se ele acha mesmo que a mulher dele ainda está no quarto, esperando o marido chegar para agredi-la. O jovem pegou a chave do quarto e jogou para Elliot. Ele pegou e imediatamente se dirigiu ao quarto procurando pela esposa, mas só viu a janela aberta, por onde ela fugiu e encontrou o hobby dela. Ele saiu do quarto cheio de ódio. Já voltamos com o vídeo. A 10BB é a melhor plataforma e eu posso te provar. Só ela te dá 100 de bônus especial, 500% de bônus na recarga, 25% de cashback e sorteio de iPhone. Clique no link no canto inferior esquerdo e aproveite. Falando para a mãe do jovem que ela tinha que ter trancado a mulher dele na casa, joga as coisas dela no chão e vai embora furioso, para procurar a esposa que lhe botou chifres com um jovem garoto. A mãe do jovem fala a ele que a professora o transformou e não vai admitir que ele passe por isso por causa dela. O jovem responde que não vai deixar a mãe mandar na vida dele, pede desculpas à mãe e diz que um dia ela o entenderá. Ele foi embora de casa e ainda pegou o carro da mãe, ajeitou o espelho e quem o esperava lá dentro era a professora. E assim termina essa história. O que acharam? Me siga para mais cenas narradas.